Tem crente aqui que faz 8 anos que eu estou clamando, orando, jejuando para ir na celebração, mas não vai de jeito nenhum. Não sabe que está perdendo. Amém? Se ele falou que não vai, fala, meu irmão, você está perdendo. Amém? As coisas dessa vida acabam tudo. Né? Inclusive o dinheiro que você está poupando para outras coisas. Pode acabar. Né? Então invista na coisa certa. Entende? Invista no melhor. Juliano já foi, né? Para São Paulo. Você foi para Brasília também. Juliano é forçado já. Eu tenho esse sonho, sabia? Pastor, você tem o sonho de ir para Jerusalém? Tenho e vou. Com a minha esposa amada. Em nome de Jesus. Com a Alessa também? Amém. E com a minha família, em nome de Jesus. Já ficou caro já. Né? Mas eu vou, em nome de Jesus. Amém, pastora? Tenho o sonho de ir para os Estados Unidos. Eu não tenho sonho de ir naquele parque, não. Mas para a celebração que tem lá. Né? O meu maior sonho do que ir para Jerusalém, eu vou, tenho um sonho, é participar de todas as celebrações em um ano. Né? Não sei quando vai ser, mas nós tivemos Campo Grande agora, semana passada. Essa semana que vem, acho que Curitiba, Paraná, é o Sul. Né? Depois acho que tem Rio de Janeiro agora, depois São Paulo, Brasília, Argentina. Eu tenho esse sonho. Talvez você não tenha, porque você não participou de nenhuma celebração ainda. Porque, meu irmão, é fogo puro. Misericórdia, glória a Deus. É muita coisa boa. Né? Amém? Ninguém tem esse sonho? Só o pastor? E a pastora, que eu sei que ela tem também. Ela, depois que casou, ela fala aquele versículo: onde quer que tu fores, irei também. Agora eu decidi caminhar com ela também. Onde ela for, eu vou junto. Né? Ela tem aí uns cursos para fazer para fora de Rio Preto e já me acionou como o melhor motorista que ela já teve. Então eu vou pilotar o meu carro e levá-la, em nome de Jesus, para esse curso dela. Glória a Deus. Eu perguntei se tinha visitante. Chegou alguém depois? Tranquilo? Está todo mundo aí? Da primeira vez. Então, de novo, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. Amém? E o tema da mensagem que eu quero dar hoje para você é um tema super atual. É só falar da palavra e da mensagem, começa a falhar o microfone. Né? Fala aí, Fernando, está amarrado. Isso, tranca a mídia, os midianitas estão amarrados. Então, o tema da mensagem hoje é o Pai Escolhe. Se você vai marcar aí, né, aprenda a marcar a mensagem. Som. O Oswaldo tentou trocar o microfone e vai continuar tentando, que funcionou de novo. Obrigado, viu, Oswaldo? Então, o tema da mensagem é o Pai Escolhe. O Filho redime, o Filho, é lógico, é Jesus, o Pai é Deus, o Filho é Jesus, e o Espírito Santo sela o redimido para o dia do Senhor, o dia de Cristo, a vinda de Jesus. Vamos repetir? Não precisava nem ler versículo depois disso, né? O Pai escolheu, o Pai escolhe, o Filho redime, e o Espírito Santo sela o redimido para o dia de Cristo. E eu quero que você abra comigo Efésios, capítulo 1, vamos ler do versículo 4 ao 13, ao 12, amém? Na verdade, do versículo 4 ao 14. Por que, pastor, o senhor vai dar essa mensagem hoje? Porque o plano do Senhor, para mim e para você, é muito maior do que nós pensamos. Né? O plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, é muito maior do que nós imaginamos, porque nós imaginamos. Né? Deus me salvou, Deus me enviou Jesus, Jesus morreu por mim, mas qual que é o significado? O porquê que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Parece até uma mensagem do Revisão. Quem não fez, né, faça a tua inscrição aí para o próximo Revisão em agosto, que vai ser sobrenatural, revisão de vida. Já começa a pagar. Amém? Porque se você paga antes, não tem como dar desculpa de não fazer, porque o diabo arruma um monte de pretexto para você não fazer. Né? Então, marca o teu revisão. Então, o tema
essa palavra é meio parecida com uma palavra do Revisão, mas é uma palavra que eu quero trazer para você, porque nós precisamos entender, receber essa palavra e guardar no nosso coração para não cair nas armadilhas desse mundo mal. Aliás, está muito mal, não é só eu que percebo. Quantos percebem que esse mundo cada dia está mal, está perigoso, né? Tem gente que não está vindo no culto mais porque tem que cuidar da casa. Está assim, está perigoso, né? Está muito perigoso, muita insegurança aí fora. Mas Deus, ele veio com um propósito muito maior do que qualquer problema, do que qualquer situação da vida, do que qualquer solicitude. Existe um plano maior, né? A vida aqui nessa terra passa muito rápido. O nosso tempo como homem, como mulher nessa terra, né? Nós nascemos, crescemos, viramos adolescente, né? Nos tornamos, passamos pela adolescência, né? Né? Por adulto, né? E começamos a envelhecer, né? Nos tornamos adultos, mas já começamos a perder. É célula que morre, é cabelo que cai, só comigo que acontece, cabelo que fica branco, vai perdendo a força, machuca o joelho de tanto jogar bola ou trabalhar, e depois é difícil de voltar, né, ao melhor do físico, né, do corpo. Então, o nosso tempo aqui é curto. E pior ainda, viver nesse mundo sem ter noção de quem é Deus, de quem é Jesus, qual que é o propósito de Deus, nós precisamos entender. E se você está aqui, eu tenho certeza que você quer aprender e vai aprender de uma maneira muito simples, como Paulo nos ensina aqui. Efésios 1, versículo 4, ele fala que mesmo antes de criar o mundo, vamos mudar essa versão, se eu não me engano é NVT. Mesmo antes de criar o mundo, isso. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Quem entendeu? Ninguém? Vou ler de novo. Mesmo antes de criar o mundo, o planeta Terra, vamos pôr a Lua aí, vamos pôr o Sol. Acho que o Sol já existia, né? Lógico que Deus criou todas as coisas, mas a Bíblia fala do mundo, fala da Terra. Antes da criação do mundo, da Terra. Aqui o apóstolo não está falando do universo, está falando das galáxias, mas o apóstolo Paulo está falando do mundo, da terra. Antes da criação do mundo, Deus, ele nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Eu achei isso aqui muito forte. Que revelação! Como Paulo tem essa revelação? Né? A palavra do mês passado, não lembro qual, né? Teve uma parte que eu falei que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado nos céus e ele teve um momento com Deus, né? Ele conta esse testemunho na terceira pessoa, depois fala que é ele, né? E Paulo explica que aquilo que Deus mostrou para ele não era para ele trazer para nós, era para ele. No tempo certo, né, Deus iria revelar aquilo que ele disse para o apóstolo Paulo. Então eu fico imaginando as coisas que Deus mostrou para Paulo. Paulo, ele teve uma revelação, né, e foi um dos apóstolos que escreveu primeiro as cartas de Paulo para todas as igrejas, todas as cidades que ele escreveu. Foi bem antes da escrita do Evangelho, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, né? Lucas e Atos foi Lucas, o médico que escreveu os dois, era para ser uma continuação aí. Na verdade, era para ser Lucas 1 e Lucas 2. Olha o Lucas aí, né? É médico, você vai ser médico ou não? Então a Bíblia fala que o apóstolo ele teve uma revelação sobrenatural com Deus. E quando ele traz essa mensagem para nós, ele diz o seguinte, que Deus ele te amou primeiro. Antes de você existir, Deus amou você primeiro. Você recebe essa palavra? Amém? Então olha para o irmão do seu lado. Meu irmão, antes de criar o mundo, Deus já sonhou com você, já projetou você. Amém? Ele deu um sorriso, pelo menos, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, ele projetou você.
Aí eu dei o exemplo do arquiteto, do engenheiro. Antes de qualquer criação, você precisa projetar. É ou não é? Antes de sonhar, aliás, quando você sonha, né, começa na tua mente, você precisa colocar no papel, precisa projetar, precisa fazer o esboço, aquilo que você quer. Deus, ele faz isso. Antes da criação do mundo, ele amou o homem. Entendeu? Sim ou não? Antes de criar todas as coisas na terra, Deus, ele projeta você, né? E ele projetou com tanto amor, né, que fez você. Dá uma olhada aí. Tá bonito? Fala a verdade para o irmão do teu lado aí. Tá lindão? Juninho, você tá lindão. Aos olhos do Pai, Deus, ele te amou primeiro. Amém? Você consegue entender? Por que existe Deus? Por que existe Jesus? A igreja, Deus existe porque ele é tudo, o Criador de todas as coisas. E Jesus também, o princípio. Jesus é o verbo. Jesus é a ação de Deus na terra. Por que existe o Espírito Santo? Vamos chegar lá sobre o Espírito Santo. Eu quero que você grave no teu coração e não perca isso de jeito nenhum. Mas o mais importante agora é você entender que Deus, ele projetou você. Há milhares de anos. Quanto tempo existe a terra? Quanto tempo vai existir ainda? Tudo que nascer, todos que nascerem a partir de hoje, Deus projetou. Deus amou primeiro. Amém? Amém ou não? O homem é diferente dos anjos. Anjos são criaturas. Tanto que Satanás não tem perdão. A terça parte que caiu com ele não tem perdão. Não tem. Agora Deus, ele formou você do melhor dele. Te deu inteligência, te dá sabedoria, te deu o Espírito dele para morar dentro de você. Deus, ele fez você com um propósito muito maior do que você imagina. Amém? E o apóstolo Paulo, ele fala, né, que ele nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Agora, eu entendi essa parte de sem culpa. O homem natural, ele tem medo de Deus, né? Aliás, o homem natural foge tanto de Deus que muitos não creem em Deus. Muitos não creem em Deus. Alguns creem. Mas quando fala de Deus, ele tem um tremor, não é nem temor. Porque quem tem temor é crente, né? Quem conhece o Senhor, teme ao Senhor. Respeita, venera o Senhor. Quem não conhece, tem medo. É algo estranho, algo oculto, algo inexplicável. Então, a pessoa sem Jesus tem medo de Deus. Por isso, Paulo, ele fala que Deus te escolheu em Cristo para que você se apresente diante de Deus sem culpa, sem medo, né? Você recebeu Jesus, você não precisa mais ter medo de Deus. Amém? Quem tem medo de Deus, levanta a mão. Amém. Deus, ele vai se revelar a você. Você vai conhecer o amor dele. Amém? Glória a Deus. Então, eu tenho essa habilidade, eu tenho essa, não é habilidade, né? Eu tenho essa benevolência de Deus. Eu posso me apresentar diante dele sem medo, sem culpa. Toda vez que você peca, você fica com culpa. Ou só eu que peco e fico com culpa, com medo, né? A gente fica todo inseguro. Mas Paulo fala aqui que através de Jesus eu fui justificado. Eu vou ler daqui a pouco sobre Jesus. E eu quero que você entenda que entrar na presença de Deus é uma dádiva que Deus deu somente para os homens, somente para você. Tua casa, tua família, teu cônjuge, teus filhos. Essa oportunidade de entrar na presença dele somente para os seres humanos que entregam a vida para Jesus. Você tem, né, essa liberdade. Um exemplo, o ladrão da cruz, no último minuto, ele fala para Jesus: Jesus, me aceita aí, né? Eu entendi que você é o meu Senhor, meu Salvador. Você pode me aceitar? Jesus fala: você vai estar comigo no paraíso. Porque o ladrão conheceu Deus através de Jesus. O ladrão, ele conseguiu entender que precisava de Jesus para entrar na presença de Deus e que Deus tinha um propósito na vida dele. Mesmo ele tendo feito tudo de errado, no último minuto de vida, ele aceitou Jesus como Salvador. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, não espera o último minuto.
Aceita agora, porque tem muita coisa boa para acontecer na tua vida, até a volta de Jesus. Amém? E aí Paulo ele fala no versículo 5, que Deus, ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim, no versículo 6, o fez para o louvor de sua graça gloriosa, para que ele, sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus ele nos predestinou, mas só tem um jeito de chegar a esse amor, aceitando a Jesus. Só tem um jeito de receber esse amor de Deus, esse projeto grandioso. Eu vou entregar meu único filho para morrer pelo homem. O homem não merece, o homem decidiu errar, decidiu pecar. Em todo momento a carne milita, a carne luta contra o espírito. O homem decide pela carne, esquece Deus, depois sente o peso, volta para Deus. Deus sabe de tudo isso que acontece comigo e com você. Mas Ele decidiu nos amar. E decidiu deixar uma porta aberta. E essa porta é Jesus. Amém? Eu não consigo entrar nos céus, na presença de Deus, ou em espírito e em verdade, sem Jesus. Eu preciso de Jesus. O projeto de Deus para restauração do homem, só através de Jesus Cristo. Quantos entendem? Amém? Eu achei interessante que ele fala do louvor de sua graça gloriosa. Quando você recebe, Deus é glorificado, porque o favor dele alcançou você. Toda vez que o favor de Deus alcança a vida de um homem, Deus é glorificado, porque esse homem agradece, esse homem glorifica, esse homem exalta ao Senhor, esse homem muda de vida, esse homem fala não para o pecado, fala não para o mundo, não para o diabo. Essa graça gloriosa, o Senhor é glorificado, Deus é glorificado através desse favor. Eu não mereço, mas Deus me deu. Cada vez que um homem aceita Jesus, o diabo treme. Cada vez que um homem ou uma mulher se converte ao Senhor, entrega a vida para o Senhor, volta para o estado original. Eu quero voltar para a tua presença. O Senhor me criou para o louvor da tua glória. Você volta, a louvar ao Senhor, a glorificar ao Senhor. Deus ele é exaltado através da tua vida. Paulo ele explica aqui de uma forma simples, derramou sobre nós, em nós a graça através do seu Filho amado. E aí eu quero que você guarde isso no teu coração, essa primeira parte. Deus ele te amou primeiro. Amém? Antes de tudo, antes do teu pai, da tua mãe, do teu cônjuge, antes de você pensar em nascer, Deus já estava te amando. Deus ele permitiu que você viesse à vida, que tivesse o fôlego de vida. Quer prova maior de amor do que isso? Pastor, mas eu tive traumas, eu passei por perseguições, passei por momentos difíceis. Isso é outra coisa. Consequência da natureza caída do homem. Você não escolhe que família que você entra. Você não tem o poder de escolher levar o teu pai a Deus quando nasce. Quando você cresce e recebe Jesus, você tem essa revelação e você mostra para o teu pai e para a tua mãe. Mas antes disso, você faz parte daquela família. E talvez aquela família não tenha recebido Jesus, não tenha recebido o Senhor. Então você viveu, mas Deus ele te sustentou. Amém? Eu não tenho dúvida que você sentiu pelo menos um pouquinho do amor de Deus, durante toda a tua trajetória até aqui. Mesmo você não indo na igreja, não buscando o Senhor, a misericórdia do Senhor um dia te alcançou, te trouxe até aqui. Amém? Glória a Deus. Então Deus te amou. Põe a mão no teu coração e fala: Deus me amou primeiro. Amém? E isso eu quero que você entenda, O Pai te escolheu. O Pai te escolheu. Estou aceitando Jesus agora. O Pai te escolheu. Deus ele decidiu te escolher. Deus ele decidiu te amar. Ah, pastor, mas eu passo por lutas, por tentações, por provações, a minha vida não é fácil. Você acha que o diabo vai querer perder você? Você acha que o mundo vai querer perder você?
Então existe uma luta da carne contra o espírito. E existe um poder de decisão, o livre-arbítrio é para isso. Eu decido receber o amor do Pai. Por isso que Ele nos predestinou. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho um destino, se eu seguir a vontade de Deus. Agora, se eu não quiser, eu tenho outro destino. Eu vou continuar no rio do mundo. E o salário do pecado é a morte. O final todo mundo sabe qual é. Agora, se eu decidir receber o amor do Pai, a minha vida vai mudar. A minha história vai mudar. Porque Deus me escolheu. Fala comigo, Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus me escolheu. O Pai me escolheu. Porque Ele me amou primeiro. Amém? E o Pai te amou tanto, como eu já disse, vou falar de novo, Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele chegou no Filho, chegou no Espírito Santo. Eu imagino aquela reunião de anjos no céu. Como que a gente vai fazer para trazer o homem de volta? Porque o pecado afastou o homem de Deus. Não foi Deus que se afastou do homem, mas o homem se separou de Deus. Como que eu faço para trazer de volta o homem? Jesus, meu filho, você vai entrar nessa missão, tá? Segundo Flávio, versículo 2, tá? Você vai entrar nessa missão, meu filho. E Jesus, que é o verbo vivo, que estava desde o princípio da criação, olha para o Pai e fala, estou contigo, estou contigo. Teve um momento lá na cruz que Jesus falou, passa de mim esse cálice, a dor está difícil. Como homem eu estou sentindo essa dor no meu corpo, passa de mim. Se Jesus tivesse decidido desistir, é difícil, né? Decidido desistir, Deus ia arrumar outra maneira de salvar você. Graças a Deus que Jesus ele não desistiu. O verbo vivo que habitou entre nós foi até o final. Espero que esse microfone vá até o final. O Filho foi até o final por mim e por você. Por isso, vamos ler aqui no versículo 7. Deus, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Daqui a pouco eu vou continuar. Olha que forte, nós falamos de graça no versículo 5 e 6, o louvor da graça gloriosa, no versículo 7, que Deus é tão rico em graça que comprou nossa liberdade. Éramos escravos do diabo, decidimos servir o diabo. Eu nasci em uma família que meu pai não era crente. Pois é, por culpa do teu pai não aceitar Jesus, você estava nas mãos do diabo. É ruim falar isso, mas é verdade. Nós estávamos no mundo, escravos do diabo. E Deus, Ele compra. Está aqui, ó. Jesus vai morrer por nós. E porque Jesus morre por nós, o sangue dele é derramado, Ele nos justifica, os nossos pecados são perdoados. Então, você só consegue se achegar a Deus quando você aceita Jesus como Salvador. E quando você aceita e entende o projeto de Deus para resgatar o homem, por isso que existe igreja, por isso que existe essa luta tremenda entre igreja, entre a Bíblia, entre os preceitos de Deus e os preceitos do mundo. É algo extremamente real, porque se não fosse, o diabo não ia perder tempo tentando destruir a igreja. Esse mês nós estamos com um mês que o pecado está sendo reverenciado. Todo mundo sabe o que eu estou falando. O mês do orgulho, onde o pecado está se tornando natural. E as coisas de Deus a gente é proibido até de falar. Olha aí, por que existe essa luta no mundo? Porque existe um Deus que perdoa e existe uma eternidade e o diabo não quer que o ser humano consiga essa liberdade. O diabo não quer que o homem e a mulher, criados por Deus, predestinados por Deus, encontre alguém que fale de Jesus e recebam Jesus como Salvador. É assim, vai haver uma luta. E você olha no mundo aí, você vê que tudo está estranho, tudo está esquisito. Até Jesus voltar, meu irmão, vai piorar.
Agora você precisa se manter nesse amor. Amém? Deus te amou primeiro. Deus deu Jesus por você. Você precisa se manter nesse amor. Se você quiser herdar a vida eterna. E no versículo 8 a Bíblia fala: generosamente derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Tem muita gente que acha que a vida do crente é só aceitar Jesus, você está lavado, remido, guardado, protegido e não tem mais nada. Deus faz o serviço completo, né? Além do amor que você recebe, além do perdão que você recebe, além da salvação que você recebe no Senhor, o Senhor ainda te dá sabedoria para viver a nova vida. Quantos têm recebido essa sabedoria? Amém? Se você não tem recebido, põe a mão no teu coração e fala: Senhor, me dê sabedoria para permanecer na tua presença. Não trocar, não negociar a tua presença com nada. E a Bíblia fala de sabedoria e de entendimento. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, me traga entendimento, revelação da tua palavra, da tua presença, da tua glória, porque isso vai me manter firme, de pé. No versículo 9, Paulo fala: agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é o cumprimento do seu bom propósito. O propósito de Deus só se cumpre em Cristo, se cumpriu em Cristo. Amém? O Pai confiou no Filho, né? A minha vida e a sua vida. Por isso o Filho nos redimiu. Por isso o Pai nos amou, o Pai projetou tudo, né, para nos conquistar de volta. O Filho faz parte desse processo. Amém? De conquista. Deus, ele nos achou, nos amou primeiro. E Jesus, o verbo vivo, a ação de Deus, nos traz de volta a presença de Deus. Então eu tenho Pai e eu preciso do Filho. Se alguém pregar um dia para você que Jesus é apenas um profeta, não serve para mais nada, foge, que é laço. Existem muitas religiões que não valorizam Deus, não valorizam Jesus, quem Ele é e o que Ele representa na sua vida. Foge, que é laço, toma cuidado. Amém? Porque Jesus é tudo em nós. Não tem como nos achegarmos na presença do Pai sem o Filho, sem receber, né, o sangue do Cordeiro, sem sermos justificados. Isaías fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, iniquidades, toda a maldição. Eu só me achego no céu, na presença de Deus, através do Filho. Então eu preciso do Pai, que me amou primeiro, que me escolheu. Eu preciso do Filho, porque me redimiu. Jesus pagou um alto preço. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu preciso do Pai, eu preciso do Filho. E eu quero que você abra o versículo 13. Antes, abra comigo em Atos 4:12, para você entender que Jesus é tudo em nós. Pedro, na primeira pregação que ele teve depois da visitação do Espírito Santo em Jerusalém, ele faz um ajuntamento falando para religiosos, falando para todos que quiseram ouvi-lo. Ele fala no capítulo 4:12, não há salvação em nenhum outro. Pedro, ele começa a pregação dele e no meio da pregação ele declara que para chegar na presença de Deus, se você não aceitar Jesus, não tem jeito. E lá tinha muitos judeus, muitos religiosos, fariseus, tinha toda espécie de religioso. E Paulo, ele declara muito forte, e eu tenho certeza que por causa desse versículo, os 3.000 se converteram, porque começaram a entender: eu preciso agora de Jesus. Jesus é o Filho que morreu, que pagou um alto preço por mim. E Paulo fala: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu e em toda a humanidade, em toda a terra, por meio do qual devamos ser salvos. Pedro, ele sela naquela palavra, naquela pregação, que muitos se converteram. Muita gente, imagina em uma pregação 3.000 pessoas se convertendo, foi muito forte. O poder ali foi muito grande. Pedro não estava dentro da igreja, Pedro estava fora, né? Fora, que é o lugar de ganhar as vidas, dentro é o lugar de congregar, né? Pedro fora
da igreja, fora do templo, falando do amor de Jesus, ele confirma, ele consolida. Sem Jesus nós não veremos a Deus. Sem Jesus nós não entraremos no céu. Quantos conseguem entender? Então fala, eu preciso do Pai, eu preciso do Filho. Agora o que vai manter você de pé, firme na rocha? Vamos ler? Efésios 1, versículo 13. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido. Versículo 14. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Paulo, ele teve uma revelação tremenda aqui. Ele falou de Deus, falou do amor de Deus, ele falou de Jesus, do preço de Jesus, e eu preciso de Jesus para me conectar com Deus. E aí Paulo, ele fala do Espírito Santo. Jesus, em Atos, no final de Atos, ele fala, vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Ele estava falando do Espírito Santo. E Paulo, ele consolida, né? Nós recebemos as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele coloca sobre vocês o selo do Espírito Santo. Para me chegar, eu preciso de Jesus, para me chegar a Deus. Mas para permanecer na presença, até que Jesus volte, eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. Põe a mão no teu coração aí. Você consegue sentir o Espírito Santo? Você consegue falar com Ele agora? Agora você entende a importância do Espírito Santo na tua vida? Tivemos uma vigília sexta-feira, e eu sinto muita falta de vocês. Tivemos aqui umas 20 pessoas, 25, na vigília. Foi sobrenatural. Toda vigília nossa é sobrenatural, porque nós priorizamos o fortalecimento do Espírito Santo dentro de nós. E quando você entender que você precisa do Espírito Santo para que você permaneça até a volta de Jesus, meu irmão, estava frio sexta-feira, mas nem o frio vai te afastar de buscar o Senhor. Pastor, eu busco na minha casa. Ótimo, excelente. Pastor, eu busco nos cultos. Ótimo, excelente. Mas existem algumas coisas que o Espírito Santo dá no momento oportuno. Existem algumas experiências que você vai ter com o Espírito Santo quando você entender o que o anjo da igreja diz para você. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de vigiliar. Essa sexta eu falei, gente, se a gente não para, dá vontade de ir a noite inteira. Deu 10, 15 para as 11. Nós oramos mais, né? Nós oramos das 9 em diante. Separamos 2 horas para orar, não é isso, né, Felipe? Separamos 2 horas para orar e deu vontade de continuar. A hora que nós estávamos terminando, o Espírito Santo dá uma direção diferente, todo mundo aqui na frente buscando, teve gente falando em língua, teve gente que foi arrebatado aqui, eu acho. É a Jo, né? Não sei se ela liga de eu falar dela, Giovana, irmã do Avelino. Não tinha quem acordasse ela não estava dormindo, gente. Ela foi mesmo, teve uma visitação sobrenatural. Por quê? Porque quando nós decidimos nos aprofundar nele, ele se revela a nós. Amém? Quando eu me aprofundo em Deus, Deus se revela. O amor dele é revelado na minha vida. Quando eu me aproximo mais de Jesus, eu começo a entender a importância que eu tenho e a dependência que eu preciso ter de Jesus.
quando eu me aprofundo no Deus em nós, né, aquela pessoa mais poderosa que é o Espírito Santo, que Jesus deixou para nós na terra, quando eu me apodero, deixo o Espírito Santo agir na minha vida, Deus ele se revela de uma forma grande, sobrenatural. Mas isso não vai acontecer se eu não priorizar a presença dele. Né? Eu posso falar para todo mundo, o Espírito Santo está dentro de mim, e ele está dentro de você. Mas se o cansaço é mais forte do que o Espírito Santo, do que a vontade de buscar, o cansaço venceu aquilo que você poderia receber. Se o teu trabalho é mais forte do que a presença de Deus, é mais importante, perdeu aquilo que Deus iria dar, inclusive um renovo, inclusive as portas se abrindo. Entende o que eu estou falando? Eu não estou falando que se você não buscar, a maldição vem sobre a tua vida. Longe disso. O que eu quero dizer para você é que quanto mais você receber de Deus, mais você receber de Jesus, mais você ter intimidade com o Espírito Santo, mais você vai vencer a carne, mais você vai vencer as coisas dessa vida, mais conquistas acontecerão na sua vida, porque você começa a ver o mundo natural com a visão de Deus. Entende? Entende? Por isso a importância. Paulo fala que o Espírito Santo é o selo, né? Jesus vem, morre, o amor de Deus te constrange, você recebe Jesus, né? O sangue de Jesus te lava, te purifica, uma nova história é escrita na tua vida, e o Espírito Santo ele tem uma incumbência, uma direção, né? É a missão dele, manter você vivo, manter você conectado a Deus, até a volta de Jesus. Então, sem o Espírito Santo, você não vai terminar a carreira que Deus propôs para você. Deus poderia salvar você e tirar você do mundo. Vum, subiu. Aí não precisava da igreja. Aí não precisava do livre-arbítrio. Deus vai lá e toma você, você é dele e está decidido. Não, Deus não decidiu dessa forma. Está predestinado, né? Ele é meu, eu o escolhi, mas cada dia ele vai tomar uma decisão entre a minha presença ou entre o mundo. Deus ele respeitou Adão e Eva. Adão e Eva pecou, Deus, sabendo do pecado, ele visita Adão e Eva. Mas qual foi a atitude da primeira criação? Adão e Eva, eles resolveram fugir da presença de Deus. Se Adão tivesse voltado, talvez pedido perdão, teria uma nova chance. Mas eles decidiram se esconder, fugir da presença de Deus. Entenda, o homem sem o Espírito Santo, ele foge da presença de Deus. Por isso que padece, por isso que não dá conta, por isso que peca, por isso que cai. Todos os dias nós precisamos aceitar o amor de Deus, aceitar o amor de Cristo, a redenção. Jesus nos redimiu. Todos os dias nós precisamos aceitar o agir do Espírito Santo dentro de nós. É isso que vai nos manter firme. Porque lá no mundo vão jogar coisas na tua mente. Lá no mundo vão jogar ideologias. Lá no mundo vão jogar culturas malignas. E se você não estiver selado, não estiver protegido, com o entendimento de quem Deus é, porque Paulo fala aqui que Deus nos dá sabedoria e entendimento. Se você não estiver com sabedoria e entendimento, você vai ser influenciado novamente pelas coisas do mundo. Por isso, Deus não tirou a gente da terra, porque cada dia é um dia de decisão. Tales ele canta, né? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, mas a música não começa assim. A música começa, né? De repente o pecado vem e me chama. É o nosso dia a dia. Amém? Então Deus ele é perfeito. Amém? Nos amou primeiro, deu seu Filho, Jesus nos redimiu, e Deus ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos sela. E é o Espírito Santo que vai nos levar até a eternidade. Sabe aquela parte da Bíblia que do adorno da noiva? Jesus está preparando a noiva. O amigo do noivo? O amigo do noivo é a igreja, né? São os líderes
que está preparando você como a noiva de Cristo. Fazemos parte também, somos a noiva de Cristo, né? Somos o amigo do noivo. Nós estamos cuidando para que o casamento seja perfeito, as bodas sejam perfeitas. Estamos levando vocês à presença de Deus. Mas a decisão de ter, de ver, né, o desejo por Jesus, né, tem que partir da gente, tem que partir de você. Né, desejar todo dia o Cordeiro, desejar todo dia o noivo, porque só através do noivo eu posso ver a Deus. E o Espírito Santo vai nos levar a ser santo, o Espírito Santo vai nos levar a honrar a aliança, o Espírito Santo vai nos levar a desejar mais a presença de Deus e as coisas de Deus. A igreja faz parte dessas coisas de Deus, né? O Espírito Santo vai nos levar a servir o reino de Deus como amigo do noivo. Toda vez que você tem um dom e um talento, né, você é aquela pessoa que está ajudando a noiva, né? Porque você entendeu, eu faço parte da noiva, eu tenho o azeite, o óleo que me mantém, o Espírito Santo derrama a unção, mas eu faço parte dos amigos do noivo. É amigo, não é inimigo não. Eu faço parte daquelas pessoas que estão levando o evangelho, preparando a noiva do Cordeiro, a igreja gloriosa, que vai encontrar com Cristo nas alturas. Quem faz parte dessa igreja maravilhosa, fala: Senhor, eu faço parte dessa igreja. Amém? Deus, Ele chama você. E Deus quer preparar você a cada dia. Amém? Então o cansaço não pode te afastar de Deus. Porque Deus, Ele te amou do jeito que você é. Jesus, Ele vem para suprir todas as suas necessidades, as suas carências. Em nome de Jesus você consegue todas as coisas, inclusive vencer o pecado. E o Espírito Santo é Deus dentro de você, Deus em nós, que te leva a permanecer. Espera aí. Você escolheu Deus, né? Não peca, não erra, continua, intensifica a tua força. Eu acho interessante que quem pega alguma coisa para fazer dentro da igreja tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo, porque está dentro. Entende o que eu estou falando? Está trabalhando, né? É suscetível à voz do Espírito Santo, mais do que quem vem e vai, quem vem e vai. E muitas vezes quem vem e vai precisa buscar a experiência com Deus, precisa buscar uma nova experiência com Deus, porque Deus chamou para muito mais do que vem e vai. Não, vem, vai, mas fala do amor, fala da graça, testemunha, glorifica ao Senhor, serve dentro da igreja, serve fora, ajuda, né? Mostra quem é Deus lá fora, né? Deus, Ele quer você completinho até a volta dEle. Amém? Então deixa Deus te usar. Por quê que Deus vai te usar, meu irmão? Porque o Pai te escolheu. Amém? Porque Jesus, Ele redimiu você, pagou um alto preço por você. E porque Deus deu o melhor dEle, Jesus, e deixou o Espírito Santo para te manter vivo. Chama. O diabo vai olhar lá de cima ou lá de baixo, sei lá onde ele está, nem quero saber, mas ele vai ver em você uma luz, né? Imagina aquele estádio no escuro e aquele celular aceso. O mundo espiritual é assim. O diabo, ele vê uma luz em você, ele tem medo de você. Não tenha medo do diabo. Amém? Não tenha medo. Tenha temor a Deus. O diabo, já foi vencido. Eu posso vencer, eu posso viver. Eu recebo a salvação, eu recebo Jesus, eu permaneço e vou permanecer até a volta do Cordeiro. Eu quero convidar você a ficar de pé. Pode apagar a luz, 1, 2, 3, deixa 4 acesa. Enquanto o Avelino vai cantar uma música linda que vai te levar à presença de Deus, de adoração. Eu quero convidar você, seguindo o que eu preguei, quero levar você a agradecer a Deus por esse amor tão grande. Antes de você nascer, Ele já te separou. Antes de você
pensar em nascer. Seus pais nem imaginavam, seus avós. O Senhor, Ele predestinou você para viver a eternidade. E graças a isso você está herdando hoje a eternidade, porque você decidiu buscar a presença dEle. Então comece a agradecer. Pai, obrigado. Obrigado por esse amor. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Agradeça a Ele. Obrigado porque o Senhor não desistiu. Me livrou do vale da sombra da morte. Me livrou dos malfeitores. Me livrou do mundo. Talvez você estaria nesse exato momento drogado, tendo uma overdose, talvez com AIDS, câncer terminal, em uma situação difícil, porque o salário do pecado é a morte, mas o Senhor te livrou. Deus te livrou porque Ele te amou primeiro. Ele te chamou primeiro. Não foi você que escolheu se converter a Ele, mas Deus escolheu você. E quando Deus se revela a você, se revelou a você, você conheceu o acesso a Ele, que é Jesus. Então, agradeça a Deus e agradeça a Jesus pelo preço naquela cruz alto por você. Ele derramou até a última gota de sangue por você. Levou sobre si a tua maldição, levou sobre si as suas iniquidades. Ele pagou um alto preço. A Bíblia fala que como homem ele sentiu, como homem ele sofreu, mas ele não desistiu de você. Ele foi traído, ele foi enganado, ele foi julgado, mesmo não tendo culpa, mas ele decidiu ir até o final por você. Jesus te redimiu, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador. E depois que você agradecer a Deus, a Jesus, eu quero que você coloque a mão no teu coração e fale para o Espírito Santo. Se sentir de pedir perdão por não valorizar a presença dEle dentro de você, comece a oração pedindo perdão, mas continua. Peça para que o Espírito Santo te guie. Peça para que o Espírito Santo te leve, te direcione, te faça permanecer nos caminhos da verdade, te livre do laço do passarinheiro, da morte, do pecado, do desejo, das coisas desse mundo, principalmente da religiosidade, que a religiosidade muitas vezes te afasta de Deus. Deus, Ele quer o teu coração. Deus, Ele quer a tua vida, e o Espírito Santo que vai fazer isso dentro de você. Peça pela presença do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo, pelo fluir do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo, até a volta do Cordeiro, do noivo. Peça para Ele: Espírito Santo me guie, Espírito Santo me leve à presença do Pai. Eu quero entrar na presença de Deus todos os dias, e você sabe o melhor jeito, o melhor caminho, como tocar o coração de Deus. Clame, declare que Ele é o teu melhor amigo, declare que o Espírito Santo é tudo em você, Ele é Deus dentro de você. Fale: Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo, enche a minha vida. Obrigado, Jesus, porque você me resgatou. Obrigado, Deus, porque o Senhor projetou tudo isso por mim. Tudo isso, se hoje eu estou na igreja, se hoje eu faço parte da noiva de Cristo, foi porque o Senhor me amou primeiro, não desistiu de mim. Não desistiu de mim. Vai orando, peça pela presença do Espírito Santo, pela glória de Deus sobre você, pelo amor do Pai sobre você.
Peça pelo sangue de Jesus sobre o teu corpo, tua mente, o teu coração. Peça pelos frutos do Espírito, porque sem os frutos do Espírito você vai errar. Sem os frutos do Espírito você pode não conseguir completar a tua missão, o teu chamado aqui nessa terra. Deixa o Espírito Santo te encher. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Levante suas mãos, enche-me, enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar, derrama tua glória. Tenha liberdade se você quiser vir no altar. Enche-me até transbordar. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, 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 Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Nós precisamos. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me. Estamos cheios, ó Deus. Cheios da sua presença. Recebemos a sua presença no nosso espírito. Recebemos a sua presença no nosso corpo. Recebemos a tua presença na nossa alma. E declaramos que queremos ficar assim sempre, todos os dias, cheios, cheios de ti. Cheios de ti, Pai. Sabemos que para isso precisamos permanentemente, constantemente buscar ao Senhor. Então nós declaramos, Senhor, que é isso que nós queremos. Nós queremos a tua presença em nós, Pai, todos os dias das nossas vidas. Declaramos, ó Deus, essa mesma presença, enchendo agora, ó Deus, cada casa aqui, Pai. Cada casa aqui sendo cheia da tua presença. Presença do Espírito Santo em cada lar. Presença do Espírito Santo, ó Deus, em cada empresa aqui representada, em cada trabalho aqui representado. Até transbordar, eu quero presença ser que gera plenitude. Eu quero ser cheio. Presença que nos completa, presença que nos cela. Obrigada, Deus, por ter enviado seu Filho. Obrigada, Jesus, por ter nos redimido. Obrigada, Espírito Santo, pelo seu selo em nossas vidas. Amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Espírito Santo. Declaramos, ó Deus, essa semana que se inicia, ó Deus, cheio da tua presença em todas as áreas das nossas vidas. Amém. Glória a Deus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acendam as luzes. Tem alguém para acender a luz? Amém. Antes de encerrar, diz que hoje é o dia do pastor, é verdade? Pois é, o teu líder é o teu pastor também, ou tua líder, né? É tua pastora. Então, se você estiver perto aí do teu líder, dá um abraço. Fala para ele, feliz dia do pastor. Amém? Ele pode não ter o título, mas ele é o teu pastor, ele te ajuda. Amém? Depois a pastora quer receber teu abraço também. Amém? Glória a Deus. Tem cantina hoje? Não. Hã? Não. Meu Pai do céu, Jesus está voltando. Tem uma turma que está brava porque não está tendo cantina, né? Eu faço parte, né? Cantina é bom no final do culto, né? Faz assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus inunde a sua vida durante toda essa semana. Que o poder do Senhor te aperfeiçoe nas suas fraquezas, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo acompanhe você, te ajude, te auxilie em tudo que você precisar. Tenha uma semana cheia da unção, da graça e da proteção de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe você e a sua casa.